noite nós vamos meditar na palavra de Deus. Nós vamos ver aqui no livro do Gênesis, no capítulo 25, capítulo 25. Nós vamos ver a descendência a partir do versículo 27, que fala assim: cresceram os meninos e Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, mas Jacó, homem sossegado que habitava em tendas. Então Esaú e Jacó, eles eram filhos de Isaac com Rebeca. Isaac é o filho de Abraão, o filho da promessa, porque Abraão teve mais filhos, mas o da promessa era o Isaac. O que é isso? Não estou entendendo. Deus fez uma promessa para Abraão com relação a Isaac. Então, por isso que a gente fala que Isaac é o filho da promessa. E os outros Deus também amou, Deus abençoou, mas ele tinha um plano de promessa com Isaac, filho de Abraão. E Isaac teve Jacó, 2 filhos que eram gêmeos, Jacó e Esaú. E eles brigaram muito no ventre da mãe deles, porque Jacó, ele queria nascer primeiro. Isso desde lá do ventre da mãe dele. Mas ele não conseguiu. Mas ele nasceu com a mãozinha agarrada no pezinho de Esaú, lutando para ser o primeiro, mas ele não conseguiu. E ele sempre teve o desejo desde o ventre de ser o primeiro. Porque o filho primogênito, não que ele soubesse disso, mas de alguma maneira isso estava no espírito dele. Porque o filho primogênito, ele tinha o direito da primogenitura. Direito de primogenitura são bênçãos dobradas. Então, a bênção que Jacó ia ter, Esaú ia ter 2 vezes mais. Então, depois que eles tomaram entendimento disso, Esaú sabia que ele era o filho primogênito e Jacó sabia que ele não era. Só que Esaú, ele não dava importância a nada de Deus. Ele não dava importância para a presença de Deus, para o direito de primogenitura, que além de ser um direito material, também era espiritual, mas ele não dava importância. Ele era muito voltado para ele, para o prazer dele e para aquilo que ele queria fazer no momento. Ele a vida inteira trocou o momento por aquilo que era eterno e por aquilo que realmente importava. Ele valorizava aquele momento. Eu vou viver o aqui e agora, essa hora, não me importa nada. O importante agora é esse momento aqui que eu estou vivendo. E ele vivia dessa forma. Então, o versículo 28 fala: Isaac amava Esaú porque comia da sua caça. Mas Rebeca amava Jacó porque Jacó ficava mais em casa com a mãe e Esaú ia para o campo. Ele era um caçador muito bom e ele trazia tudo que ele caçava para o pai. Então teve um dia, aqui no versículo 29 tem um relato que Jacó havia feito um guisado quando Esaú chegou do campo muito cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Edom significa vermelho. Respondeu Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então replicou Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Logo,
para que me servirá o direito de primogenitura? Ao que disse Jacó, jura-me primeiro. Jurou-lhe, pois, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o guisado e lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se, seguiu o seu caminho. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então, enquanto Jacó dava tanta importância para aquele direito de primogenitura, Esaú não dava. Ele chegou com fome, Jacó tinha feito uma comida, um guisado, e ele falou que estava a ponto de morrer. Aí Jacó falou, então você me vende o seu direito de primogenitura, fez ele jurar que estava vendendo para ele. E naquela época a palavra, principalmente com juramento, valia muito. Naquela época não era papel que valia, era a palavra que valia. Hoje até o papel está difícil de valer, né? É tão questionado, tão confrontado, vai aí para os tribunais. Mas naquela época não tinha isso. Naquela época a palavra empenhada sobre juramento era o que valia. Então ele falou, eu estou quase para morrer. Do que me serve agora esse direito de primogenitura? Só que ele ia comer aquele guisado e daqui a algumas horas ele ia ter fome de novo. Agora o direito de primogenitura era para sempre na vida dele, ia acompanhar ele para a vida toda. Então ele fez uma troca horrível. Ele trocou aquilo que valia muito, aquilo que era eterno, por uma coisa passageira, que ele ia utilizar e depois ele ia ter que utilizar de novo, ele ia ter que se alimentar de novo, depois ele ia ficar com fome de novo e ia ter que se alimentar. Então ele não deu valor àquilo que era eterno. A palavra de Deus diz que ele, esse texto que nós acabamos de ler, diz que ele desprezou o seu direito de primogenitura. Então, hoje, como que nós podemos desprezar, como que se despreza a palavra de Deus hoje? Primeiramente, nós desprezamos não crendo na palavra de Deus, não acreditando. E depois nós desprezamos a palavra de Deus, não colocando essa palavra em primeiro lugar na nossa vida, fazendo tudo da nossa maneira, sem se importar se a palavra de Deus está permitindo aquilo ou não. O que a palavra de Deus fala a respeito do meu comportamento? O que ela fala a respeito dos meus pensamentos, dos meus atos, dos meus sentimentos? E o que ela fala a respeito das decisões que eu tenho que tomar e que eu já tomei, o que eu quero tomar? Então, quando eu não quero nem saber do que a palavra fala a respeito da minha vida, hábitos, comportamento, pensamentos e sentimentos, eu estou desprezando a palavra de Deus. A palavra de Deus fala para nós que nós somos curados pelas feridas de Jesus. Quando eu estou enfermo, eu me lembro dessa palavra, eu tomo posse dessa palavra e começo a declarar essa palavra e falar para a enfermidade que está no meu corpo que essa enfermidade é ilegal e é imprópria, porque na cruz do Calvário Jesus já levou aquela enfermidade e que ele me deu cura quando ele morreu na cruz, quando ele foi ferido por mim, quando ele foi machucado e pelas pisaduras dele nós somos sarados. Se eu na hora da enfermidade eu não lembro disso, eu não quero saber disso, eu estou desprezando direitos que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. E se eu vivo na prática do pecado, eu estou desprezando o que a palavra de Deus diz, que ali na cruz do Calvário, o meu velho homem, o seu velho homem foi crucificado, e que o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Então, quando
vem pensamento para pecar, sentimento para pecar, desejo para pecar, o que eu faço quando vem esses pensamentos na minha mente? Eu abraço esses pensamentos, eu abraço esses desejos, ou eu vou à cruz para dizer que tudo aquilo ali é ilegal e é impróprio, que não tem poder mais na minha vida e que não me domina mais, porque Jesus foi lá na cruz e matou o meu velho homem. Então, cura, a libertação do domínio do pecado, são direitos que Jesus conquistou para nós ali na cruz do Calvário. Se eu estou desprezando esses direitos, eu estou desagradando a Deus, eu não estou dando importância nenhuma e eu não vou viver o direito que Deus tem para a minha vida. A palavra de Deus diz também, isso tudo foi feito na cruz. A palavra de Deus diz também para nós que na cruz do Calvário, Jesus venceu o inferno, principado, potestades e dominadores, e triunfou sobre eles, despojou eles, tirou toda a força deles e triunfou sobre eles. Então, todo ataque do inimigo na nossa vida, ele tem que cair por terra, ele não pode prevalecer. O inimigo veio aqui para fazer um reboliço na minha casa, quebrou tudo na minha casa, queimou tudo na minha casa, inundou tudo na minha casa, a parte elétrica, a parte hidráulica está horrível, e os aparelhos eletrodomésticos queimaram, e nada aqui dentro está funcionando. Quer dizer, foi um ataque mesmo do inferno para queimar tudo, para devorar o teu dinheiro, para devorar os teus aparelhos. E a palavra de Deus fala para nós que lá na cruz, esse inferno que se levantou e entrou na tua casa e queimou tudo, ele foi vencido na cruz. O que eu posso dizer para ele? Eu posso repreender ele no nome de Jesus. E eu posso dizer que ele não vai continuar roubando a minha vida financeira, não vai ficar roubando a parte elétrica da minha casa. Mas o inimigo não liga para isso. Ele liga. Você que pensa que ele não liga. Ele liga porque ele veio para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E muita gente, como Esaú, está desprezando todo o direito que Jesus conquistou para nós ali na cruz do Calvário. E tem muitas pessoas que, embora estejam congregando numa igreja, numa congregação, não importa, não dá importância para a cruz, nem lembra de cruz. Na Santa Ceia, que a palavra de Deus diz que nós temos que fazer isso em memória dele. Fazer o quê? Comer o pão que representa o corpo dele e beber o sangue dele, que é representado pelo suco de uva. O texto diz que a gente tem que lembrar da morte de Jesus quando estamos fazendo isso. Então, na Santa Ceia é lido esse texto e as pessoas se alimentam daquele pão que representa o corpo e o suco de uva que representa o sangue, mas ninguém fala do que Jesus levou sobre ele na cruz, o que ele venceu na cruz, o que ele despojou na cruz. Ninguém fala. Só lê o texto, inclusive na noite ou na manhã da Santa Ceia, é pregado qualquer texto da Bíblia, menos a cruz. Menos a cruz é pregado. Então isso significa que você está deixando de conhecer direitos importantíssimos que Jesus conquistou para nós ali na cruz do Calvário. Então muita gente despreza porque não sabe. Outros, mesmo sabendo, também desprezam. Muita gente está congregando, mas não sabe por quê. Não tem um objetivo espiritual. Não tem um objetivo em conhecer mais a Deus. Não tem um objetivo de ser de Deus, de fluir no poder de Deus, na unção do Espírito Santo, de fluir na palavra, de ter um crescimento espiritual com o Senhor. E é tempo de nós despertarmos para isso. O que eu estou fazendo no reino de Deus?
O que o reino de Deus representa para a minha vida, se a própria palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual o lugar que eu tenho dado para o reino de Deus, para essa busca, se a própria palavra de Deus diz que ele tem que vir em primeiro lugar? Aonde que eu estou colocando, em que colocação eu estou colocando a busca pelo reino de Deus? Quanto tempo eu passo lendo a palavra? Quanto tempo eu passo orando? Quanto tempo eu passo fazendo a obra? E quanto tempo eu fico no Face, eu fico no Zap e eu fico na televisão? Qual colocação que o reino de Deus está nessa escala de valores? Qual o valor que eu tenho dado para ele? Hoje mesmo uma moça falou assim, ela falou assim: Leila, você não tem ideia que meu filho, ele pega o celular dele, bota dentro de um saquinho plástico e quando ele vai tomar banho, ele pendura ali no box para ele ficar tomando banho e vendo alguma coisa. Vendo Instagram, vendo Zap, vendo vídeo, vendo Face. Então você vê o significado que ele dá, a importância que ele dá àquele celular e as mídias que tem ali no celular. Então nós vemos que a coisa está descambando para o lado de quê? Do vício. Isso virou um vício. Aonde que o reino de Deus está na minha vida? Para Esaú, o direito de primogenitura não valia nada. Mais tarde, Jacó, quando o pai deles estavam para morrer, Jacó foi lá e ele colocou uma pele, porque Esaú, ele tinha muito pelo no corpo, ele colocou uma pele de animal no corpo dele, e o pai dele não enxergava bem, ele foi lá e o pai o abençoou com o direito de primogenitura, como se estivesse abençoando Esaú. Quando Esaú chegou e descobriu que o pai já tinha abençoado Jacó no lugar dele, ele chorou muito, implorando para o pai dar uma bênção para ele. O pai falou assim: você vai ser abençoado, mas você vai ser servo do seu irmão. O seu irmão vai ter muito mais do que você. Ele só deu valor à primogenitura, sabe quando? Quando ele perdeu. Quando ele perdeu que ele deu o valor. Então, muitas vezes, quando nós perdemos, que nós vamos valorizar. E a Bíblia diz que ele chorou muito, mas ele não alcançou lugar de arrependimento. Aquele choro ali não trouxe uma mudança dentro dele. Não trouxe uma transformação, porque ele saiu dali determinado a matar o irmão, a se vingar do irmão. E Jacó teve que fugir dali e teve que ir para a casa de um tio dele, muito longe dali, irmão da sua mãe, o Labão. Então, gente, nós estamos aí no começo do ano de 2018. Vamos nos esforçar para mudar a nossa vida espiritual, para colocar o reino em primeiro lugar. Coisas que estão ocupando o lugar do reino e está colocando o reino lá pelo 100º lugar. Vamos fazer um esforço em Deus para colocar o reino em primeiro lugar. Aquilo que eu não valorizei, mas que eu tinha que ter valorizado, vamos valorizar agora. Vamos valorizar a oração, valorizar o testemunho, o fruto, valorizar o evangelismo, valorizar a comunhão na igreja, no corpo de Cristo. Vamos valorizar aquilo que é eterno e não dar o valor do eterno para o transitório, para aquilo que vai passar. Às vezes a pessoa passa a semana inteira sem ir à casa de Deus, podendo ir. Aí você chama: eu não vou, e eu não fui semana passada, e na outra também eu não vou, porque eu vou numa festa, porque eu vou não sei aonde, porque eu vou não sei para onde. Todo mundo pode ir para uma festa, mas a gente tem que colocar o reino em primeiro lugar.
Todo mundo pode ir na casa de um familiar, fazer uma visita, ajudar alguém que está precisando da família. Todo mundo pode fazer isso. Mas a palavra de Deus não está falando para você só buscar o reino. Está falando para você buscar o reino em primeiro lugar. Se Deus falou em primeiro lugar, porque tem segundo lugar, porque tem terceiro, porque tem quarto, porque tem quinto. Então eu posso dar a Deus o primeiro lugar, e em segundo lugar eu posso fazer outras coisas. Será que nós estamos obedecendo essa escala? Essa escala de valores? Isso está se cumprindo na minha vida e na sua vida? Será que eu estou amando mais o mundo do que a Deus e do que o reino? A palavra de Deus diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então às vezes eu estou pensando, amando tanto o mundo, se relacionando tanto com as coisas físicas e materiais, e achando que Deus está comigo, que está tudo bem, e Deus está tão longe de mim que eu nem percebi. Ele foi embora e eu nem percebi. O Espírito Santo se entristeceu comigo e eu nem percebi, porque eu estava tão voltada para tanta coisa que tinha que ficar lá no 10º, no 8º, no 9º lugar. Eu coloquei isso tudo para ser o primeiro lugar e deixei o reino no último. E a minha vida vai ficando vazia. Porque aquilo que é transitório, que é momentâneo, não vai ter como me preencher. Tudo isso vai passando. A palavra de Deus diz que passa, que essas coisas passam e que a palavra de Deus permanece para sempre. Então aproveita que está começando o ano. Você nunca leu a Bíblia toda. Você já está há tanto tempo congregando, você nunca leu. Começa a ler. Vai lendo, faz uma leitura, faz um plano anual para ler a palavra de Deus. Começa a ler. Se você baixar aplicativo de Bíblia no seu celular, cada Bíblia que você baixar tem um plano de leitura anual. É só você seguir aquele plano, você não vai comprar nada. Você já tem um celular, vai só baixar o aplicativo da Bíblia. Ali naquele aplicativo tem uma leitura, um plano de leitura anual. Você não vai pagar nada por isso, é de graça. E todo dia você vai entrar no plano e você vai ver os textos que você tem que ler por dia. De repente você não foi mais à escola dominical aprender a palavra de Deus, volte aí. Isso tudo faz parte do reino de Deus. Ano passado, todo dia de manhã, eu saía para fazer um churrasco na casa de um amigo. Mas isso não é pecado. Claro que não é, mas você não ia estudar a palavra. Você não ia buscar primeiramente o reino de Deus. Jejum. Quantos dias eu jejuei no ano de 2017? Mas isso é religiosidade. Não é, não. Não é, porque Jesus falou: enquanto o noivo estivesse aqui junto com os discípulos, eles não iam precisar jejuar. Mas depois que o noivo não tivesse, eles iam precisar. E o jejum é uma guerra. O jejum fortalece o nosso espírito. Ninguém está falando que você vai jejuar 40 dias, 40 noites, um dia inteiro, mas você pode jejuar 2 horas. Você fala: Senhor, eu acordei, te ofereço essas 2 horas ou essa 1 hora, e daqui a pouco eu vou fazer a minha refeição. E naquele tempo que você não fez a refeição, você fica orando, você fica lendo um texto da palavra de Deus. Mas eu não posso não, porque eu trabalho todo dia. Mas você tem folga, todo mundo tem folga. Você folga, você tem os dias de descanso, você tem ou o sábado ou você tem o domingo. Quem trabalha domingo tem um domingo por mês e tem uma folga por semana, ou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, folga. Então, gente, isso é uma questão de preferência, é de preferir. Aquilo que você preferir, você vai fazer. Agora, o que eu estou preferindo? Eu estou preferindo o reino? Então a gente tem que ver se nós estamos valorizando o passageiro e o transitório, ou valorizando aquilo que é eterno. Porque a minha vida vai ser e vai ter o que eu valorizo.
Se eu valorizo alguma coisa que não vale nada, a minha vida não vai valer nada. Vai ter um monte de coisa que não tem, que não agrega valor, nem para mim, nem para o reino, nem para ninguém, que não abençoa a minha vida e nem abençoa a vida de outro, e não abençoa a minha família. Então, de repente, eu estou cheia de valores que não têm valor nenhum, cheia de valores desvalorizado. É isso que pode estar acontecendo comigo. E eu posso ter uma coleção de valores desvalorizados. E aquilo que tem realmente valor pode não estar em área nenhuma da minha vida, porque eu não deixei entrar, porque eu não priorizei. E quando Esaú foi despertar de todo o desprezo que ele deu para os direitos de primogenitura que ele tinha, já era tarde demais. E Jacó conseguiu esse direito? Ele conseguiu. Ele não conseguiu da maneira dele, mas ele conseguiu da maneira de Deus. Porque depois de anos e anos e anos que ele realmente teve direito de primogenitura, ele ficou muito tempo trabalhando horrores para conseguir as coisas. E no final, ele não era abençoado. Ele tinha bênçãos, mas ele não era abençoado. Ah, mas isso é diferente? É. Você pode ter bênçãos, coisas boas que estão acontecendo na sua vida, mas você mesmo não ser abençoado. E você mesmo não ter o abençoador. E foi isso que aconteceu com Jacó. No final da vida dele, que ele já tinha conquistado muito, ele viu que ele não era abençoado. Quando ele encontrou um anjo na frente dele, ele agarrou o anjo e falou: eu só saio daqui quando você me abençoar. Mas ele tinha tanto gado, ele tinha tanta ovelha, ele tinha 12 filhos. E como que ele não era abençoado? Não era. Não era. Como é que pode isso? E o nome dele foi mudado para Israel, porque Jacó significava enganador, suplantador. Ele era um cara super articulado, mas ele era. Começa a ler a história dele em Gênesis, que você vê as loucuras que Jacó fazia. É impressionante o que ele fazia e dava certo. Sabia que você pode fazer coisa e dar certo e não ser de Deus? Você pode ter resultado e o resultado não é de Deus. E tem pessoas que te aprovam pelo teu resultado. E Deus não nos aprova pelos nossos resultados. É impressionante. Porque são resultados que não provêm dele. Que agrada o mundo, agrada o homem, mas não é a vontade dele para a minha vida. E um monte de gente: não, eu vou chamar fulano porque ele tem esse resultado. Mas aquele resultado agrada a Deus? Ah, mas a igreja, às vezes a pessoa fala isso, mas a igreja dele está lotada. Mas pode estar lotada de gente vazia, de gente que não agregou valores espirituais para a sua vida. Não, você fala isso, pastora, porque a sua igreja é pequena. Não, eu saí de uma igreja muito grande, com muita gente, para pregar para uma pessoa, pregar para duas, pregar para três. Mas o que eu fiz? A vontade de Deus. Aí o outro vai lá, conta quantas pessoas tem na minha igreja, para avaliar a minha vida espiritual e avaliar o meu resultado. Não quer saber se eu estou numa direção de Deus. Entendeu, gente? Então é vivendo e aprendendo, buscando na palavra de Deus e fazendo a vontade de Deus, e aprendendo com os homens e mulheres da Bíblia que tiveram as suas experiências e que tiveram a sua fé em Deus, e aprendendo com eles, aprendendo com os acertos e aprendendo com os erros, para não fazer a mesma coisa. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, nessa noite todas as pessoas que estão carecendo da tua bênção, carecendo da tua misericórdia e precisando muito rever os seus conceitos e voltar para o primeiro amor. Vai fazendo uma organização nos nossos valores e vai colocando tudo na tua ordem, tudo como o Senhor quer,
tudo como é a tua vontade, em nome de Jesus. Vai nos dando propósito, vai nos dando visão, vai nos dando metas que são suas, propósitos que são seus. Vai enchendo a nossa vida desses propósitos, Senhor, e nos ajuda a nos esvaziarmos de propósitos que não vêm de Ti e darmos a Ti todo o Teu lugar e buscar em primeiro lugar o Teu reino, sabendo e tendo certeza que o Senhor é fiel para acrescentar na nossa vida as demais coisas. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe muitíssimo e nós voltamos nosso programa de segunda a sexta, das 18 às 19 horas, aqui na Rádio Aliança 98.7, Jesus em primeiro lugar. Amém? Deus te abençoe muitíssimo.